da série Dilemas Éticos, de Renato Janine Ribeiro, Ética em Tempo de Mudança, com Renato Janine Ribeiro. Vivemos em um mundo de mudanças. Hoje é possível mudar de país, mudar de profissão, mudar nos relacionamentos amorosos. Os valores que valiam ontem podem não valer amanhã. Como fica a ética diante dessa realidade? Como definir o certo e o errado onde tudo é instável? Para falar sobre isso, é preciso antes fazer uma outra pergunta. O que é ética? Com a palavra, o filósofo Renato Janine Ribeiro. Nós não podemos ter um conjunto de regras prontas de quais são os pontos certos e errados, mas ao contrário, nós precisamos ter sempre isso na experiência, na própria discussão, no próprio momento em que temos uma divergência entre dois valores. Isso é particularmente importante porque a maior parte das pessoas entende que a ética é a distinção entre o certo e o errado e considera então que se nós temos uma determinada discussão, há apenas uma maneira de agir corretamente e as outras são erradas. Vejam, essa é a grande diferença entre a ética e a política. Na política democrática, nós nos convencemos, embora seja muito difícil aplicar isso na prática, de que existe uma linha, digamos, de direita política, uma linha de esquerda política, e que ambas são legítimas. É legítimo defenderem-se posições diferentes. É claro, cada lado vai criticar o outro de tudo que seja possível. Uns vão dizer que a direita vai dizer que a esquerda é totalitária, a esquerda vai dizer que a direita é genocida. Mas, enfim, feitas essas ressalvas mais de campanha eleitoral, nós temos que conviver com a diferença. E na política, a duras penas, aprendemos isso. Na ética é mais difícil entender que pode haver divergência de valores, pode haver discussões, pode haver, eventualmente, duas posições igualmente aceitáveis ou justificáveis, etc., sobre a mesma questão. Vejamos, nós temos hoje uma expectativa de vida bastante maior do que no passado. Ao longo do século XX, a expectativa de vida do brasileiro dobrou. E não foi apenas no Brasil. Estados Unidos, França, outros países. Quer dizer que da faixa de 30 a 35 anos, passou-se uma expectativa de vida de 60, 70 anos. Isso quer dizer não simplesmente que as pessoas morriam aos 30 anos, não é isso. Onde mudou mesmo foi na mortalidade infantil. Antigamente, quem chegava aos 30, chegava aos 40, aos 50. Mas havia um morticínio, por assim dizer, na faixa bem inicial, no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida. Nosso tempo acabou com esse morticínio. É muito pequena hoje a mortalidade infantil comparada com o que foi no passado. Mas mesmo assim, além disto, também a expectativa de vida de quem fazia 30, 40, 50 anos se ampliou. Isso significa, em primeiro lugar, que nós temos uma possibilidade de avanço na vida muito grande. Hoje nós temos pessoas que têm 90 anos e isso não é uma coisa espantosa. Numa entrevista dada estes dias a um jornal, o jurista Gofredo da Silva Teles, que está completando 90 anos, comentava que ele acredita que em breve teremos muitas pessoas com 120, 130 anos. Os trabalhos feitos com as células pretendem justamente retardar o envelhecimento. Um trabalho muito interessante que está sendo feito hoje em biologia é como nós vencemos o envelhecimento das células. Como podemos fazer, então, que em vez da pessoa começar, digamos, aos 25 anos, essa longa trajetória descendente do envelhecimento, que esperamos não chegue a mau termo antes dos 100 anos de idade, mas como fazer que isso se retarde e que as pessoas vivam mais tempo. Isso tudo está no horizonte. Esse ponto que é quantitativo tem também aspectos qualitativos. Viver 100 anos não quer dizer apenas viver 25% mais do que quem vive 80 ou viver 20 anos além dos 80. Viver 100 anos quer dizer viver de uma forma diferente do que outra. E eu quero fazer uma discussão que não tenha nada a ver com a Previdência Social. Nada. Porque, de modo geral, essa questão é trabalhar de uma maneira que eu acho, desculpem o termo, muito fraca, muito pobre, quando se fala, bom, se você vai viver 100 anos, você não pode se aposentar aos 40, aos 50, aos 60, porque é óbvio que você não gerou, nos seus anos de trabalho até aí, riqueza suficiente para pagar uma aposentadoria que mantenha você até os 100 anos de idade. Isso é óbvio, mas é banal.
muito mais importante do que isso, é a gente discutir o que significa qualitativamente isso. Só para mostrar porque eu acho que a discussão da Previdência é fraca e pobre. Quando se discute a questão da Previdência, não se discute, por exemplo, o destino do aposentado. A aposentadoria, muitas vezes, um momento de depressão, de quebra. Muita gente, ao se aposentar, perde o sentido da vida. Uma grande exceção, o Jô fez no filme Chuvas de Verão. Ele se aposenta e diz para o vizinho: nunca mais eu tiro o pijama agora. Ele pega uma cadeira, coloca a pijama na calçada, no subúrbio do Rio, e fica sentado lá. E, no entanto, a vida dele vai ser muito rica afetivamente aí. É o amor na idade velha, o amor do velho, que é uma coisa belíssima. Então, o que eu queria dizer é, existem mudanças qualitativas que são importantes. Nós temos que discutir isso do ponto de vista da civilização. O que significa uma pessoa, aos 60, 70 anos, parar completamente de trabalhar, versus essa pessoa ter algum tipo de trabalho mais leve, certamente, não 40 horas por semana, mas que lhe permita sentir-se presente, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho empregado, seja o que for. Por outro lado, o que significa uma pessoa de 30, 40 anos ter 40 horas de trabalho por semana quando ela tem muito mais energia vital, muito mais força física para eventualmente fazer outras coisas que ela não terá aos 60, 70 anos quando tiver full time para poder escalar uma montanha, para poder praticar raft ou outras coisas, mas não vai ter energia para isso. São questões civilizacionais que a gente precisa discutir. Como fica uma vida longa e passível de grandes mudanças? Eu gostaria de tratar esse aspecto em 3 pontos. Mudança de profissão, mudança de relação amorosa e mudança de nacionalidade. A ética é uma prescrição. A ética é uma norma. Então, se a cada momento, se em cada grupo você tiver uma ética diferente, então ela não tem por que obrigar as pessoas. Então, a ética tem que ter uma solidez maior. Ao mesmo tempo, a gente nota que, com o passar do tempo, certos valores que a sociedade pratica mudam. E a gente muda o nosso julgamento sobre o tempo passado. Por exemplo, certas frases que foram ditas no passado, que foram aceitas bem, hoje são inaceitáveis. Ou certos comportamentos. Por exemplo, a França editou um selo com André Malraux, um selo que é uma imagem, uma foto famosíssima dele, em que ele está fumando um cigarro. Mas ao editar esse selo, a França tirou o cigarro, porque o cigarro hoje não é uma coisa que pega bem, para pegar uma coisa até pequena. Então, alguém como Thomas Jefferson, que foi um grande defensor da causa da liberdade, mas que teve escravos. Hoje isso é muito criticado nele. No contexto da época, o trabalho era um trabalho escravo. Então, isso da mudança da ética com o tempo é algo que ocorre, mas ao mesmo tempo nós temos que ter valores éticos que não sejam apenas superados a cada instante. Eu quero saber como criar um código ético desvinculado de um terço da civilização globalizada, que é o cristianismo. É uma questão complicada, porque nós estamos saindo de um mundo em que os valores éticos eram, de certa forma, dados. Filosoficamente, já faz tempo que há a ideia de que os valores éticos não são prescritos por Deus. Isso desde Kant, desde o século XVIII, está claro. Kant tem uma obra notável, faz um trabalho notável, no sentido de emancipar a ética da divindade. Ou seja, a ética não é apenas o que Deus mandou. Se pegamos Descartes, por exemplo, um século antes, no século XVII, Descartes, quando coloca tudo em dúvida, diz: mas não colocarei em dúvida as verdades da religião. Ele coloca em dúvida tudo, até, de certa forma, a existência de Deus. Mas, curiosamente, não coloca em dúvida a religião. É curioso. A moral fica meio incólume. Um século depois, um século e meio depois, a Kant vai pensar uma ética que seja gerada pelo próprio ser humano. Qual o princípio básico? Vou resumir muito. Mas o princípio básico é: cada vez que eu atuo de determinada forma, eu proclamo que esse ato é um imperativo para toda a humanidade. Então, por exemplo, se eu respeito o sinal vermelho, paro, eu proclamo que toda a humanidade deve respeitar o sinal vermelho. Agora, o problema é que essa ética, que não precisa de Deus, é uma ética humana, essa ética, 250 anos depois de Kant, ainda não está impregnada. Quer dizer, em que medida nós somos capazes, para definir exatamente o ponto, em que medida somos capazes de definir uma ética sem punição? Porque, vejam, a chave da ética outorgada por Deus é: existe o inferno.
Essa é a chave. A ética religiosa pode ter muitas maneiras, mas o ponto principal é: quem violar os mandamentos queima para sempre. A questão nossa é: dá para nós termos uma ética sem o castigo? Dá para nós respeitarmos os valores, seguirmos o que queremos, sem ser pelo castigo, seja o castigo da lei dos homens, a cadeia, seja o castigo da eternidade inteira, que é o castigo de Deus? E esse é o nosso desafio. Quer dizer, estamos num mundo em que os valores não estão mais plenamente definidos, mas há valores que nós podemos construir, que estão baseados no respeito ao outro. Hoje a possibilidade de ter um alongamento da vida muito grande. Então, o que isso significa, em primeiro lugar, em termos de profissão? Vejam, o nosso ideal ainda é o ideal de que a pessoa, aos 20 anos, escolha uma profissão na qual se realize e acabe se aposentando. Esse é o ideal. É o pavor dos pais. Os pais, o filho tem 15, 16 anos, que carreira ele vai escolher? Os pais são totalmente laxistas e lenientes e complacentes com tudo. O filho pode ver TV, pode comer porcaria, pode não estudar, tudo bem. Mas a escolha da profissão, aí sim os pais se apavoram. Os pais não pensam no futuro em nada mais. Mas na escolha da profissão é uma coisa importante, você vai ganhar dinheiro ou não. Na minha geração, de modo geral, das pessoas que eu conheço, as pessoas que se realizaram mais interna e talvez externamente foram as que escolheram as piores profissões. As pessoas que escolheram as profissões garantidas, médico, engenheiro, etc., advogado, nem sempre se deram tão bem quanto os que escolheram as coisas erradas, que não davam em nada. Por exemplo, filosofia. Qual é a situação de quem está escolhendo uma profissão? Vou dar um dado estatístico. Nós temos hoje, dos estudantes universitários brasileiros, 67% que estão cursando faculdades para obter um diploma regulamentado. Há 40 e poucos diplomas regulamentados em lei. Jornalista, advogado, médico, engenheiro, professor. Então, nessas 43 profissões regulamentadas, salvo erro meu, salvo erro quanto aos 43, mas não sem erro quanto aos 67%, 67% de quem está fazendo faculdade está fazendo um desses cursos. Ou seja, 2/3 dos estudantes universitários acreditam que vão obter um diploma que vai lhes dar um espaço garantido na vida. Isso é um erro monumental, porque a pesquisa feita com os egressos mostra o seguinte: um número entre 68%, segundo dados do CNE, e 80%, segundo outros dados, dos médicos estão trabalhando como médicos. Vejam, quer dizer que entre um quinto e um terço dos médicos não trabalham como médicos. Que eu já acho espantoso. Mas médicos são de longe a profissão mais aquinhoada com, vamos dizer, a pessoa ter o diploma e trabalhar na profissão. Se passarmos a direito, no estado de São Paulo, 7 em cada 8 estudantes formados, bacharéis de direito, não conseguem ser advogados porque não passam o exame de ordem, que é um negócio assustador. Se passarmos a administração, letras, pedagogia, todas essas áreas estão entre 20% e 35% dos formados trabalhando na própria área. Ou seja, entre 4/5 e 2/3 dos formados não trabalham nessa área. Em discussões com pessoas que eu conheço, eu comentei sobretudo o caso de direito, é um escândalo, nós temos gente tão mal formada em direito no Brasil. E um deles respondeu: bom, mas pelo menos ele fez um curso universitário, pelo menos se educou, pelo menos se instruiu, melhorou o seu salário. Há dados estatísticos que dizem que melhora o trabalho. Minha resposta é: teria melhorado mais fazendo um curso universitário que fosse um curso de formação e não um curso para aprender códigos de direito que ele nunca vai utilizar. Ou mesmo teria melhorado se visse uns bons programas de televisão durante os 4, 5 anos. Então, certamente teria se divertido mais, teria gasto muito menos dinheiro e teria adquirido tanto ou mais conhecimento do que isso. Então, nós temos um problema na formação que é muito grave. Mas esse problema na formação, que é um problema que demanda políticas públicas em relação à educação, não se resolve se o Ministério ou a Secretaria da Educação baixar uma norma diferente. Está na cabeça da sociedade. As pessoas continuam acreditando que se formando como
como advogado, como dizem, ou como administrador, deve ser o termo também, ou como professor de letras ou pedagogo, que vão ter, de alguma forma, uma fatia de trabalho que não vão ter. E não vão ter pode ser por várias razões. A mais óbvia é o mercado de trabalho está encolhido, está problemático. Mas vamos dizer uma razão muito mais forte por trás disso, que é uma razão, insisto no adjetivo, civilizacional. Nós estamos mudando. Isso significa que a formação que uma pessoa obtém, a formação cultural, não necessariamente vai ser utilizada na profissão tal ou qual. Essa formação cultural vai ser utilizada possivelmente em outros caminhos. Nós temos, então, que mudar a educação, mas temos que mudar também o que se espera da educação. Se não mudarmos o que se espera da educação, vai ser muito grave. E mudar o que se espera da educação quer dizer que nós, quando uma pessoa se forma na universidade, ela pode, sim, é desejável que ela vá trabalhar no mais próximo do que ela estudou, mas isso não é um compromisso para a vida toda. Nós podemos pensar que existem prazos de validade das formações. Há um prazo de validade, talvez, de uma formação, de uma escolha profissional. Quantos anos? 10, 20, 30, 50? É imprevisível. Há profissões que podem desaparecer, ou que podem ser mantidas só por uma razão social. Exemplo, ascensorista. Qual que é a satisfação profissional que tem o ascensorista? Não deve ser muito grande. A condição do ascensorista é uma condição extremamente ruim. Ele não vê o sol. Aliás, isso é a mesma condição de quem trabalha em shopping, que não é tão lamentado, mas não vê também o sol. O ascensorista não vê o sol, está lá preso, está fazendo uma coisa que muitas vezes pode ser tão bem feita pelo dedo de cada passageiro. Num certo momento, a Venezuela obrigou todo elevador a ter um ascensorista, porque a Venezuela tinha muito dinheiro do petróleo e era uma maneira de assegurar o emprego, segurar empregos, etc. Essa pode ser uma política correta, mas melhor ainda seria escolher outras profissões que realizem as pessoas. Em outras palavras, estamos diante de uma situação em que cada vez mais a profissão está sendo demandada não apenas como uma forma de conseguir dinheiro para a gente se realizar fora da profissão, mas como uma forma de realização em si. Vejam, uma coisa que os sociólogos do trabalho fazem há muito tempo é distinguir dois tipos de trabalho profissional, de trabalho. O trabalho que é uma satisfação nele próprio e o trabalho que é um meio de conseguir a satisfação fora dele. O trabalho que me dá só dinheiro e que me permite, então, que eu compre os discos, veja os filmes, faça as viagens de que eu gosto, mas o trabalho ele próprio sendo aborrecido, versus o trabalho que ele já traz uma realização em si próprio. Além, evidentemente, queremos salário por ele, queremos ser pagos e poder fazer outras coisas, mas que ele próprio tem uma satisfação. Cada vez mais as pessoas estão demandando esse trabalho que traz uma satisfação nele próprio. Vejam, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, em meados da segunda metade do século XX, ou seja, sobretudo em torno dos anos 70, uma coisa muito interessante que a mulher que entrava no mercado de trabalho dizia: eu não quero um trabalho besta, eu não quero um trabalho que não me realize, eu quero um trabalho, se possível, de meio período, que me dê salário, que me dê dinheiro para não depender do marido, mas também que não me impeça de curtir meus filhos, e um trabalho que me dê realização profissional. Com isso, é óbvio que essa demanda é muito diferente da que o mundo do trabalho oferecia e oferece. E é claro que as mulheres também aceitaram trabalhos que não trazem realização alguma. Ao contrário, são apenas maneira da pessoa sobreviver. Mas há nisso uma demanda importante e essa demanda não vai se calar para mulheres ou para homens. Então isso implica que, certamente, nas próximas décadas, nós vamos viver uma demanda disto. Nós temos que assumir e aceitar a ideia de que as pessoas, nós mesmos, vamos mudar de enfoque profissional. Nós podemos mudar, isso não é uma derrota. Quer dizer, há um ponto muito grave na maneira que herdamos do passado de ver o mundo e que permanece ainda, é a ideia de que quando uma pessoa faz uma mudança, isso quer dizer que o anterior estava errado. Quer dizer que o passado estava errado. Então, se eu escolho uma profissão e nela me realizo, enfim me realizei. Esse enfim é que eu acho contestável, porque quem disse que eu não me realizei também no que eu fiz antes? Quem disse que na minha primeira, na minha segunda profissão, eu não me realizei da forma que me foi possível realizar naquelas épocas, antes de realizar depois? Então esse é o ponto. Nós vamos mudar, nós ou nossos filhos, as pessoas mais jovens, vão mudar de profissão, mas isso não quer dizer de forma alguma que a profissão primeira tenha sido uma derrota. Pode ter sido uma experiência.
pode ter se tornado insatisfatória num certo momento, mas não quer dizer que tenha sido uma derrota. Em outras palavras, nós temos que passar a lidar de uma maneira diferente com a evolução nossa no tempo. A nossa tendência é considerar que a última versão é a que vale, e não necessariamente. Nós não temos que considerar que as versões anteriores foram anuladas. Eu vou falar em termos de um exemplo que é meio terrível, mas uma pessoa que se suicida ou que é assassinada com muita violência. Há uma tendência a congelar a imagem da pessoa nesse momento, no suicídio, por exemplo. Isso é como se fosse a verdade da vida toda, um fracasso. Quem diz? Por que isso? Porque não foi simplesmente chegar a um certo momento em que a pessoa, que não é a mesma pessoa de 20 ou 30 anos antes, concluiu que não valia mais a pena viver. Um filósofo como Deleuze, que se suicidou. Suicidou-se por quê? Porque a vida dele estava péssima. Estava doente, estava péssimo, se lançou pela janela. Morreu de uma maneira provavelmente dolorosa, ruim, mas isso não quer dizer que a vida dele tenha sido anulada, cancelada. Não quer dizer que porque Deleuze se suicidou, a filosofia toda dele aponta para a negação da vida. Voltando à questão das profissões, isso me lembra um aforismo, né, de Nietzsche. Ele diz assim que a profissão é a espinha dorsal da vida, né? E, nesse sentido, a questão da profissão remete ao sentido da vida. Daí vem que talvez o principal foco da vida moderna seja o acúmulo material, no sentido egoísta, né? E não no sentido solidário, né? A coisa da solidariedade, né? Da cooperação entre os indivíduos. E, nesse sentido, para o homem ser solidário, eu acho que a única forma seria o gosto pela profissão, né? E daí eu acho que a vida se tornaria mais rica. Profissão é um termo interessante porque vem, na verdade, da religião. A profissão de fé que alguém faz. Quando eu me torno religioso, quando eu adiro a uma fé, quando eu me torno monge, padre, etc., eu faço uma profissão. Isso é profissão. Então, a questão é, nós estamos no mundo laico. Em que medida o mundo que foi se laicizando é o mundo da profissão? Ou seja, o que eu devo professar? Quais são os valores que eu professo? Porque professar quer dizer, eu raspo a cabeça, eu juro tais coisas, eu renego tais coisas, eu faço voto de, e uma série de coisas, castidade, pobreza, obediência, depende. Mas, enfim, uma profissão implica um pouco isso. Acho que profissão de engenheiro, profissão de arquiteto, profissão de professor implica um pouco isso. Esse renegar o resto do mundo. A questão é, isso tem sentido ainda? Eu acho que tem menos sentido hoje. Eu acho que profissão tem sentido no plano dos valores, no tocante a valores que são mais estáveis do que, vamos dizer, os da mera vantagem imediata. Mas a profissão profissional, por assim dizer, ela está entrando em xeque, porque os trabalhos que a gente faz podem tornar-se desnecessários. Então, eu acho que o ponto que a gente está para construir uma sociedade melhor, a solidariedade, sim, de que você falou, mas eu acho que é justamente considerar que o nosso conhecimento, em larga medida, é leigo. Por exemplo, aqui que nós estamos discutindo essas questões. Minha formação é filosófica. Então, é claro que eu tenho a ver com a questão ética, mas eu não tenho formação nas áreas de psicologia, que acabam sendo tocadas, tangidas, ainda que indiretamente por essa discussão. A maior parte de vocês também não tem formação nessas áreas, seja na psicologia, seja na filosofia. No entanto, isso é uma discussão que diz respeito a nós enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. Então, essa discussão é uma discussão leiga, é profundamente leiga. E essa discussão leiga é extremamente importante para a gente se formar e para a gente conseguir abranger os outros lados. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometeste, eterno, era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, símbolo da afeição que o tempo aniquilou, aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou.
Não me turbou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti conservo no peito a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou daquele pequenino anel que tu me deste. Na medida em que as identidades mudam ao longo das vidas, a parceria pode mudar. Uma pessoa aos 40 anos não é a mesma pessoa dos 20 anos. Duas pessoas que aos 20 anos se amaram, se apaixonaram, fizeram um projeto juntos, construíram muitas coisas positivas, podem ter cada uma desenvolvido um rumo diferente. Quando nós conhecemos uma pessoa que nos encanta, às vezes, depois de um certo tempo, descobrimos nela os traços que não nos encantam tanto. E cabe-nos, nessa altura, ver se é possível processar isto, aceitar, ou eventualmente descobrir que aquilo é algo intolerável, insuportável. Mas, a mais longo prazo, se as pessoas começam a descobrir aspectos nelas próprias, ou aspectos que a vida lhes oferece, que são diferentes do que tinham antes, a separação se torna possível e a tomada de um novo caminho. O problema é que nós vivemos hoje ainda a separação em larga medida como um desastre, como uma traição, como um fracasso. Quer dizer, são as várias formas de ver a coisa. Quer dizer, quem se separa tem a tendência muito grande a sentir-se enganado, sentir-se fracassado e sentir que houve traição. Então, são os vários pontos que aparecem. Então, a traição significa culpar uma das partes pela separação. O desastre ou o fracasso significa culpar a si próprio por ter se enganado quanto à identidade, ao que outro era, quando, na verdade, pode ser que essa identidade não existisse. Não fosse essa identidade. Vejam, eu não estou contestando que numa relação nova a pessoa possa se enganar. Eu posso estar com uma pessoa por algum tempo e me enganar quando essa pessoa depois descobrir quem ela efetivamente é. Pode haver sim traição, pode haver sim engano. Mas se eu estou com uma pessoa por 10, 20 anos, é pouco provável que eu me tenha enganado sobre a identidade dela. O que pode acontecer é que as identidades se tenham modificado, que os valores de um e os valores de outro se tenham separado, que aquilo que era o ponto de encontro dos dois não o seja mais. Então, em função disto, nós temos que pensar também o que significa a separação. O primeiro ponto disto é que uma relação hoje é uma relação que exige constantemente ser retrabalhada. Quer dizer, nenhuma relação vive para sempre em velocidade de cruzeiro. Ela precisa, não há um momento que a gente diz, bom, agora eu não dou mais importância, o casamento está bom, eu posso me dedicar a outras coisas, considerando o casamento como uma plataforma da qual eu não preciso mais me ocupar. Ao contrário, uma relação precisa constantemente que a gente se ocupe, até para ver quais são os novos desejos. Nosso parceiro, nossa parceira que muda de profissão, que muda de valores, que muda de fisionomia, que muda de gostos, tudo isso pode... E nós mesmos, idem, tudo isso. Então, essa atenção é o primeiro ponto. Se eu quero preservar uma relação, eu tenho que estar atento constantemente a essa outra pessoa e não posso considerar que é uma plataforma a partir da qual eu vou partir para outras coisas. E essas outras coisas, vejam, não estou falando em aventuras. Estou falando outras coisas no sentido de, com base nessa plataforma, considerar que eu posso cuidar da minha vida profissional, da minha vida artística, etc., sem dar atenção à parceria. Isso não é mais viável. Mas mesmo levando isso em conta, é possível que as pessoas cheguem a um ponto que se separem. O que então seria importante seria nós tentarmos definir novos parâmetros para o que significa uma separação. Eu tenho pensado muito nessa questão e eu proporia algumas teses a respeito. O primeiro ponto é que nós devemos tentar conceber a separação como um projeto que se dá dentro do respeito e da amizade. Acho que esse ponto é o decisivo. Quer dizer, uma separação não deve ser destruição do que se viveu no passado. Uma separação deve ser a constatação de que chegou ao fim, de que chegou ao termo, de que os pontos negativos vão, no futuro, prevalecer sobre os pontos positivos e, portanto, é o caso das pessoas se separarem. Isso significa, antes de mais nada, muito respeito ao outro. Significa não só o respeito formal, evitar certas expressões agressivas, etc., que talvez não dê muito para evitar, mas evitar, sobretudo, aquilo que consiste em desrespeito. Então, daí um segundo ponto. Eu acho que dentro de uma relação nós devemos ser muito honestos e muito francos. Quer dizer, acho que uma coisa que deve estar ficando cada vez mais clara hoje é a dificuldade de se aceitar moralmente a traição.
Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista de uma relação que se pretende estável, a traição não é algo desejável. Não é desejável, não é elogiável, não é digno de respeito. E, evidentemente, ninguém está isento de se apaixonar por outra pessoa. Qualquer pessoa pode se apaixonar por alguém praticamente de improviso. Isso, evidentemente, pode levar a pessoa a achar que havia alguma coisa errada na anterior relação. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma pessoa pode se apaixonar por outra porque havia uma coisa que estava insatisfatória sexualmente, ou em termos de troca de sentimentos, ou em termos de ideais, ou em termos de sonhos na relação anterior. É possível. E é possível também que a relação estivesse estável e boa. E de repente simplesmente surge alguém que entusiasma mais. Isso é possível. Pode acontecer. O que nós devemos tentar no futuro é evitar que esse tipo de situação se construa à margem da relação existente. Eu acompanhei muitas histórias de um sentido e de outro. Histórias de pessoas que ocultaram do parceiro ou da parceira a existência de uma nova pessoa. Histórias de pessoas também que de pronto, de imediato, abriram o jogo. Eu acho que as melhores histórias foram essas das pessoas que abriram o jogo de imediato. Custe o que custasse. Uma história que eu conheço é de uma pessoa, um casal, que por alguma razão a mulher estava cansada uma sexta-noite, eles tinham uma festa para ir, o marido foi sozinho, e quando ele voltou às 2 ou 3 da manhã, chegou para a mulher, acordou e falou: olha, conheci alguém, eu vou me separar de você. Não tinha acontecido absolutamente nada. Para ela foi traumático, foi muito ruim. Ela sofreu muito e, contando a história, dizia que ela preferia que ele tivesse traído, que eles tivessem brigado todo um tempo. Sei lá. Mas, assim, o fato é que eu acho que é uma história muito honesta. Mais histórias a gente conhece em que a pessoa conhece alguém, diz isso até prontamente para a mulher ou o marido, e a história não dá certo. A história nova não dá certo. Conheço histórias assim, não dá certo, o casamento se restabelece com feridas, não dá para negar que haja feridas, não dá para dizer que vão ser felizes para sempre, talvez não, mas se restabelece, agora se restabelece com uma base superior àquela que teria se ele simplesmente ou ela tivesse enganado o outro depois de esfolado, voltasse para o lar. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Nós temos que estabelecer uma ética nisso. E justamente essa ética, eu acho que é importante estabelecê-la, está exatamente vinculado a essa ideia de não renegar o passado, de não considerar que uma relação, ao terminar, terminou porque foi um fracasso, mas de considerar que há um respeito a ter. Então, é claro que, se eu conheço alguém e eu de pronto digo isso à minha companheira, é claro que a minha chance dessa nova história dar certo é mínima, ou de rolar alguma coisa fica muito menor. E provavelmente nós vamos discutir o que está acontecendo. E provavelmente não vai haver nada com a outra pessoa. Então, para quem tenha por ideal aventuras, etc., uma ética desse tipo não é conveniente. Mas, por outro lado, é também muito complicado o que quer dizer o ideal da aventura num tempo como o nosso, em que justamente não é mais penalizada a separação. Nós estamos num período em que o final de uma relação não é mais penalizado, já foi muito penalizado. Quando eu era criança, um amigo do meu pai não admitia receber na casa dele mulher desquitada. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ver que naquela época, ao mesmo tempo que havia esse discurso oficial, que havia essa negação de direitos a um casal que se compusesse após o divórcio de um ou dos dois, que se criasse a partir de divorciados, ao mesmo tempo que havia essa questão toda, havia também um outro lado muito curioso, que é que por trás do pano se fazia muita coisa. Hoje não há necessidade de esconder uma conduta que represente o fim de uma relação. Então, com isso mesmo, exatamente por essa razão, tornou-se desnecessário as pessoas iludirem outro. E tornou-se eticamente insustentável. Então, esse é o segundo ponto. Como nós podemos fazer para que uma relação amorosa, que foi uma relação importante, mas que por alguma razão venceu, essa relação possa ser terminada de maneira respeitosa e abrir-se espaço ou para um vazio ou para uma nova relação, mas que não negue o passado. Gostaria de saber a sua opinião sobre relacionamentos que procuram conciliar a
cumplicidade com a quebra da monogamia. Tô pensando, por exemplo, num relacionamento como o do Sartre e da Simone de Beauvoir, um casamento longo, duradouro, mas que não contemplava a monogamia. Em que medida essas coisas seriam conciliáveis e éticas? Eu andei lendo recentemente, por uma enorme coincidência, uma longa parte da autobiografia da Simone de Beauvoir, que é A Força das Coisas. É o período que cobre, mais ou menos de 1950 até 60 e pouco, inclusive a longa narrativa da viagem que ela e Sartre fizeram ao Brasil. Bom, eles não eram casados, não tinham um relacionamento amoroso, não moravam na mesma casa. Para mim foi um choque. Imaginava que eles eram um casal, não eram um casal. Então, essa ideia de que eles tinham um casamento aberto, quer dizer, durante esse período, primeiro e logo depois da guerra, ela teve uma longa história com Nelson Algren. Depois ela tem a longa história com Claude Lanzmann, que é o autor, mais tarde, do filme Shoah, o Holocausto. Quem levantou esse livro praticamente cobre esse período. Você não tem em nenhum momento aí uma declaração de amor de uma mulher em relação ao homem em relação a Sartre. Sartre, ao mesmo tempo, conhece a mulher do teatrólogo Boris Vian, e com Michel de Vian fica anos a fio. Às vezes, dois casais viajam. Então, não acho que seja exatamente um exemplo de casamento com histórias paralelas. Não é um casamento, nesse sentido. Ao mesmo tempo, é um casamento no sentido de que ela abriu mão de Algren para não deixar a França, não deixar Sartre. Mas, de qualquer forma, independentemente do exemplo que você citou, eu acho que a questão cabe. Não vejo problema nenhum nessa questão de, eventualmente, as pessoas concordarem em ter uma relação com vários parceiros. O importante é se as pessoas concordarem. Quer dizer, se isso está explícito para as pessoas, se os participantes desta relação concordam em ter mais do que um parceiro, aí é outra história. Falar da nacionalidade. Esse assunto é menos provável, por enquanto, mas na Europa já está se tornando real. O que isso quer dizer? Quando a Europa reúne 25 países que têm culturas diferentes, que têm línguas diferentes, que têm histórias muito diferentes e com frequência conflitantes entre si, quando a Europa faz esse tipo de união, a possibilidade e admite a residência de qualquer cidadão de um dos países da União Europeia em outro país da União Europeia, isso significa que eu posso ser inglês por alguns anos, francês por outros, italiano por outra parte. É perfeitamente factível e é cada vez mais frequente. A União Europeia nasceu em 1992. A maior confederação de estados independentes do mundo reúne 25 países democráticos unidos pela economia, política e comércio. O euro foi adotado como moeda única. Na União Europeia, as fronteiras foram abolidas. Um cidadão de um país membro tem liberdade para visitar e morar em qualquer outro. A União Europeia tem grandes diferenças em relação ao NAFTA e ao Mercosul. Em relação ao o Mercosul, infelizmente, não desenvolveu um aspecto mais identitário. Ficou nas trocas econômicas, ficou nisso e não foi adiante. Isso é uma lástima. E também é uma lástima que a nossa intelectualidade não tenha discutido o Mercosul. Uma coisa que eu critico muito na área de filosofia especificamente é que nós discutimos soberania segundo os textbooks do século XVII e XVIII. Discutimos soberania segundo Hobbes, segundo Locke, segundo Montesquieu, mas a soberania como existe hoje na Europa, essa coisa esquisita do fim das soberanias nacionais e a criação de um grande macro-estado, o único capaz de enfrentar a única potência que restou, os Estados Unidos, e um macro-estado feito de uma maneira esquisitíssima, quer dizer, aos trancos e barrancos, com ensaio e erro, propõe uma moeda comum a todos, aí nem todos aceitam a moeda, faz uma constituição, aí dois recusam e continuam plebiscitando nos outros, quer dizer, essa confusão toda essa experiência, coisa muito empírica, muito sem uma regra prévia, construindo a regra à medida que a prática vai definindo, essa coisa fabulosa a gente não estuda. E a gente não estudou também essa coisa que poderia ter sido interessante, que é o Mercosul. Mas vejam, nem no NAFTA, nem no Mercosul, houve a ideia de livre circulação de pessoas.
Ou seja, a ideia de que um argentino pode, sem nenhum trâmite burocrático, decidir morar em Salvador, em Porto Seguro, em Barra do Saí, e não precisa nunca fazer nenhum tipo de trâmite legal. Ou simplesmente declarar que reside, mas não precisa provar que tem emprego, não precisa provar que tem filho brasileiro, mulher brasileira, nada disso, e vice-versa. A gente poderia ir morar, sei lá, na Antártida Argentina sem ter que pedir nenhuma licença especial a eles, e seria uma coisa muito boa em termos de experiência. Não tivemos isto, mas isto é uma tendência do mundo em que a gente está. Cada vez mais pessoas vão mudar de nacionalidade. Não estou dizendo necessariamente se naturalizar, mas uma pessoa que mora 20 anos num país, mesmo que mantenha a nacionalidade de origem, ela estará com uma identidade diferente. E com essa identidade diferente, o que quer dizer? Quer dizer que ela renegou o anterior? Quer dizer que ela não tem mais possibilidade de assumir novas? Não. Quer dizer que numa expectativa de vida de 100 anos, 120, 130, é perfeitamente possível a gente ter uma possibilidade de mudar essas identidades. Então eu posso mudar a profissão, eu posso mudar a relação, que é talvez o mais, bom, para muitos é o mais doloroso. Mudar a profissão pode ser muito doloroso. Posso mudar a nacionalidade, também pode ser doloroso mudar a nacionalidade. Para o exilado é. Para quem perde a nação de origem é muito ruim. Mesmo assim as pessoas se adaptam. Os exilados nossos que voltaram da Europa, que voltaram do Chile, tinham adquirido coisa, tinham obtido uma outra cultura, tinham aberto a cabeça muitas vezes. Então isso é uma coisa muito interessante, nós vamos ter que pensar isso. Eu imaginava, talvez, quando eu fizesse minha faculdade de engenharia, vou estar estudando, que quando eu terminasse, eu seria feliz para sempre. E depois disso, no próximo passo, num relacionamento, eu seria feliz para sempre. E aí eu vou tentando pensar que depois de trabalhar tanto, eu vou ser feliz para sempre quando me aposentar. Então, cada vez depois. Cada vez depois. Então, talvez se eu viver depois dos 100 anos, aí eu acho que depois dos 100 a gente consegue. Então, nessa questão, será que a gente não começa errado? Com um tipo de paradigma de eu começar imaginando feliz para sempre, o que é isso na minha vida, e depois isso não me contemplar, é um tipo de mágoa na questão da separação. Eu queria saber se isso é um fator que vem comprometer essa questão ética do relacionamento ou não. Quer dizer, se eu não começo errando já lá no início, quer dizer, se eu tenho um jeito de mudar essa minha formação para dizer, olha, eu sou um ser de mudanças. Bom, então Felizes para Sempre, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que a questão da felicidade para sempre é um dos engodos. Eu acho que um dos lados interessantes, muitos trabalhos foram feitos na psicologia divulgada ao grande público nas últimas décadas, foi a contestação das ilusões com que as pessoas se nutrem, das ilusões que são, sem dúvida, belas, mas que acabam trazendo um custo humano e social gigantesco. E acho que um dos grandes casos é esse de uma expectativa que a vida não é capaz de lidar. Eu acho que, efetivamente, uma das grandes contribuições, por exemplo, de Flávio Gicovati e de outros nas últimas décadas, foi contestar esse tipo de ilusão que é difundido. Quando você conhece alguma coisa mais verdadeira, você tem mais condições de fazer uma opção, que pode ser justamente uma renúncia. Pode ser justamente, para eu intensificar a minha felicidade com a pessoa com quem estou, eu renuncio a tais e tais coisas. Aí sim, eu acho que isso é isso que é. Da mesma forma que fazer um aborto não é um bem, é um mal, mas pode ser um mal menor. Então, eu acho que o que há de errado é quando a gente diz, fazer aborto é uma coisa sem problemas, sexo e amor são separados, enfim, isso banaliza muito a vida. Porque todos esses fatores são cenas de conflito. A gente não pode se esquivar desse conflito. Então, o fato de esses conflitos existirem tem que ser encarado enquanto tal.